Olá pessoal, nos próximos vídeos vamos explicar e introduzir as escolas literárias. Eu vou falar sobre o trovadorismo, humanismo e classicismo. Agora eu gostaria de iniciar com uma citação de Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Né? Sabemos que é uma verdade e é muito importante fazer com que os alunos também bebam dessa fonte inesgotável que é a leitura. Como eu falei no vídeo anterior, ela nos faz viajar no contexto ao qual o escritor se encontrava. É como se a leitura te levasse a uma outra dimensão. Por isso que é tão importante esse hábito da leitura. E Carlos Drummond de Andrade foi muito feliz nessa citação porque realmente é uma fonte inesgotável a leitura, né? Agora vou começar a introduzir as escolas literárias em sala de aula, falando primeiramente sobre o trovadorismo, né? Tendo em vista que muitos dos alunos ainda não têm o conhecimento dessas escolas. O trovadorismo ele foi um movimento literário que surgiu no século XI, por ali pela Idade Média. Nessa época a gente vê presença marcante da poesia, né, que era chamada de cantigas. Elas eram feitas para serem cantadas ao som de flauta e de viola, né? O trovador, ele era uma espécie do autor das composições da música. Por sua vez, o cantor, ele já era chamado de jogral. E o mestral, ele tinha que saber tocar e cantar. Essas são algumas características que marcavam esse momento. Eles eram considerados os melhores daquela época, tanto que o seu estilo ele foi imitado e se espalhou por toda a Europa. E a sua maior parte tinha origem na nobreza, né? E também os textos ele tinha um marco por traço de requintados da aristocracia e expressava também a veneração na própria mulher. Isso aí são características que também marcava aquele momento. Passando agora para as características, vamos ver que uma das mais marcantes do movimento era a união que existia entre a poesia e a música. As cantigas eram apresentadas e acompanhadas de instrumentos de músicas. Os sentimentos de amizade, de amor, eram temas muito frequentes nessa época. As cantigas que se tratava desse tema, né, de amor e de amizade, eram chamadas de cantiga de amigo e cantiga de amor. Não só, mas havia também as cantigas que fazia crítica, né, e sátiras com o modo de vida da sociedade daquela época, né? A burguesia feudal também era muito criticada pelas as poesias, como chamada naquela época, pelas cantigas, que ficaram conhecidas como essas cantigas críticas, ficaram conhecidas como cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Agora eu vou fazer um resumo para ficar mais claro sobre essas características. Que tinha relação entre a poesia e a música, era dividida em dois gêneros, lírico e satírico, tratava de amor, de veneração ao ser amado, tratava de amizade, vemos também crítica ao contexto político e social da época, uso dos trocadilhos e termos ambíguos, crítica feita sem rodeios, né, era abertamente, refletia um modo de vida na aristocracia feudal. Esse daí são as características mais marcantes dessa época, na qual não tem como
não perceber, ao lermos as cantigas, poesias, perceber essas características, porque são bastante fortes e presentes neste momento. Vamos para o humanismo. O humanismo foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E muitos estudiosos nem o consideram como um movimento literário, pelo fato dele não possuir característica própria, né? Ou seja, nesse período podemos ver que suas produções elas carregavam traços do movimento medieval, em decadência, o trovadorismo, e do movimento moderno, sobre o Renascimento. E assim é possível verificarmos nas obras literárias desse período uma mesclagem entre o velho modo de pensar da humanidade da época e o novo, né? Sempre vai ter essa mesclagem. Uma das definições do humanismo. Vou fazer um resumo das características do humanismo que podemos ver neste momento literário: o teocentrismo versus antropocentrismo, a separação entre a música e a poesia, a descrição da figura humana, inclusive a mulher, suas expressões, detalhes e proporções, descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerado refúgios para as mágoas do amor, descentralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica, né? Neste momento a Igreja Católica ainda estava no controle do conhecimento. Também vemos o apoio aos valores cristãos medievais e também presença muito marcante é a poesia humanista, a poesia placiana, novelas de cavalaria e textos teatrais. São assim bem marcantes mesmo desse período. Chegamos ao classicismo, que no Brasil ele é mais conhecido como quinhentismo, abrangendo toda a produção literária ali da face renascentista no século XVI. Ele foi um movimento artístico surgido num contexto do Renascimento e foi um contraponto à arte produzida lá na Idade Média, que se inspirou-se nos ideais da cultura grego-romana. Vamos ver também o antropocentrismo e o equilíbrio formal. Tudo isso contextualizava nesse período do classicismo. Chegamos agora nas características do classicismo. Em relação a essa temática, a temática das suas obras, teve as principais características na idealização amorosa, o que se dava a partir do cultivo do neoplatismo, o predomínio da razão, como a inspiração humanista divina da crença na ciência, né? E o cultivo do paganismo era tão forte que o conceito em que o homem é visto como centro do universo, e o que se contrapunha à crença do teocentrismo, que vigorou na Idade Média. Tinha essas duas linhas de raciocínio que se batia entre si. Vemos também a perspectiva universalista, também o forte apreço pelo soneto, que foi cultivado e difundido como modelo de poesia. E além do soneto, os poetas filiados ao classicismo valorizavam a imitação das formas clássicas. Essas eram as características que eram bem marcantes nesse período do classicismo.
E a princípio é isso, né? Vamos continuar ainda falando sobre as demais escolas literárias. E é evidente que quando fosse introduzido em sala de aula essas escolas literárias, seria flexibilizado e adaptado ao contexto de cada turma, de cada aluno, por ser um tema mais complexo, se faz necessário uma adaptação para que os alunos se sintam à vontade ao estudar esses temas.